Boa tarde, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Muito bem, nós estamos iniciando agora a unidade 2, tá? Nessa unidade 2, nós vamos ver basicamente a questão do trabalho, o trabalho na antiguidade, tá? Então, nós vamos verificar que o trabalho embora a gente ache que trabalhar cansa e coisa e tal, mas ele é estritamente necessário para o ser humano. É através do trabalho que a gente consegue se organizar, consegue produzir alimentos e tudo que a gente precisa é conseguido através do trabalho. Então, é atividade fundamental para o ser humano e que surgiu já nas primeiras sociedades humanas, tá? No momento em que surgiu a agricultura, a criação de gado, danou-se, surgiu também o trabalho, porque precisa de cuidar para é, conseguir o alimento. Nós vamos verificar que na primeira fase o trabalho era feito de forma individual. Aí se percebeu que se unir as forças facilita a situação. E aí o trabalho passa a ser feito de forma coletiva. Só que com o passar de algum tempo, alguns grupos perceberam que era muito mais fácil dominar outros grupos para o trabalho. E aí vai surgir a escravidão na antiguidade. Nós vamos verificar que o primeiro grupo que nós vamos estudar agora vai ser o trabalho no Egito. No Egito, na primeira fase, o trabalho era coletivo, coletivo de forma voluntária, através da cooperação, tá? Então cada um fazia a sua parte e se chegava a um todo. Só que com o passar do tempo, com o aumento populacional e com isso a necessidade de aumentar a produção para o consumo interno e também para vender, tá? Produzir excedentes, vai surgir uma outra forma de trabalho, as chefias. Então, o trabalho deixa de ser individual, deixa de ser cooperativo e passa a ser comandado por um líder, tá? Nós vamos verificar que a partir daí cria-se a divisão do trabalho. É um grupo manda e outro grupo obedece, tá? Essa sociedade vai ser dividida entre os dominantes, que são os nobres, sacerdotes e os escribas, e os dominados, que serão basicamente os artesãos, os felais. Felais no Egito são apenas camponeses, tá? E os escravos. Outra coisa interessante é o seguinte, que esse grande grupo de trabalhadores era sempre mantido por dois fatores, ou pela força ou pelo medo, o domínio religioso, tá? Então, ó, faz isso, não Deus, fulaninho vai te punir e vai por aí afora. No Egito, quase não existia escravos. Os escravos eram temporários só em período de guerra. A grande parte da economia era produzida pelos felais. Não se esqueça, felais camponeses, tá? Outra forma de trabalho que nós vamos estudar agora vai ser o trabalho entre os mesopotâmicos e os hebreus. Bem, na Mesopotâmia, nós vamos verificar que os primeiros grupos eles vão se formar na Mesopotâmia através da disputa de guerras. E com isso nós vamos ter vencedores e vencidos. Isso quer dizer os vencedores que transformam os vencidos em seus escravos. Na cidade de Ur, os escravos realizavam as tarefas domésticas, mas não trabalhavam na agricultura. Na Babilônia como um todo, os escravos faziam parte do grupo social menos privilegiado, mas havia leis que podiam amenizar isso. Então, havia leis específicas para como organizar a escravidão. Entre os hebreus, é interessante perceber que na primeira fase, quando eles ainda estavam no processo nômades, tá? A escravidão era bastante valorizada, sabem por quê? Porque eram os escravos que
Enquanto eles vagavam pelo deserto, ficavam cavando poços para conseguir a água e cuidavam do rebanho. Portanto, os escravos tinham uma certa regalia entre os hebreus na primeira fase. E, como em outras culturas, havia também a escravidão por dívidas, tá? Não apenas por domínio militar. Na antiguidade, entre os grupos havia uma classe de distinção entre as atividades físicas e as atividades intelectuais. O trabalho manual e físico era uma atividade humilhante, portanto, destinado aos escravos. Já as atividades intelectuais eram atividades valorizadas, portanto, destinadas aos cidadãos. Tá? Escravidão na Grécia. Os gregos adotaram a escravidão de maneira bem mais branda que os romanos. Veja bem, não se esqueça que na Grécia, atividade manual, qualquer tipo de trabalho era desprezível, portanto, coisa de escravos. Os cidadãos, eles simplesmente praticavam atividades intelectuais, que era a atividade do cidadão. Isso em Atenas, nós vamos ver que os cativos eram importantes para manter a economia. Não se esqueça que o cidadão não trabalhava, tá? Então, em Esparta, não era permitido aos cidadãos fazer qualquer tipo de atividade, trabalho que fosse manual, tipo agricultura com escravos. Qualquer tipo de atividade não podia ser exercido por um cidadão. Veja que trabalho coisa de escravos. Em Esparta havia os ilotas, que não eram escravos, mas também não pertenciam aos espartanos. Eles eram um grupo social diferenciado, porque eles eram do Estado, tá? Eles não eram escravos de ninguém, eles eram propriedade do Estado, portanto, eles trabalhavam tanto no espaço urbano quanto no espaço rural, tá? Então, onde o Estado precisasse de trabalho, os ilotas seriam indicados a isso, tá? Não se esqueça, os escravos eram prisioneiros de guerra. Em Roma, a escravidão era parte significativa da população. Veja bem, a maior parte da população romana era conseguida através das guerras. Então, isso quer dizer que a grande maioria da população romana era de escravos, tá? A escravidão, ela podia acontecer desde o nascimento, tipo, avós escravos, pais escravos, netos escravos, mas também poderia acontecer através da compra, tá? Ou de um acordo entre um proprietário e outro. Os escravos urbanos tinham uma vida bem tranquila, eles podiam exercer muitas atividades. Tudo que era preciso fazer na cidade era feito pelos escravos. Inclusive em Roma, possuir escravos era um sinônimo de riqueza. Então, o cara, para demonstrar poder, ele tinha que conseguir escravos. Como é que ele conseguia isso? Através da guerra. Então, ele tinha que ser um soldado, um general do exército romano. Ou ele tinha que ter dinheiro para comprar. Então, significava riqueza mesmo. Outra forma de escravidão, nós veremos mais à frente, agora já moderna. No Brasil, aí é outra história, a escravidão no século XV, XVI. Moçada, então vamos fazer os exercícios da página 415, 419, 422, 23 e 24 e até a próxima videoaula. Beijos!